Vocês estão prontos para mais uma EBD na minha casa? Então pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista e vamos lá! A paz do Senhor, crianças! Vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula de hoje? Então feche os seus olhos, curve a sua cabeça e fale com Deus. Senhor Deus, meu Pai querido, neste momento queremos te agradecer por mais este dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada criança e de cada professor que nessa manhã se dispôs a aprender um pouco mais da tua preciosa palavra. Que o Senhor nos ajude a entender, a compreender a tua vontade para as nossas vidas. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, crianças. E hoje eu quero fazer aquela perguntinha de sempre. Vocês se lembram qual é o nosso tema desse trimestre? Isso mesmo, conhecendo a vontade de Deus. Será que você aí em casa já está sabendo qual a vontade de Deus para a sua vida? O Senhor tem nos ensinado dia a dia. Já tivemos 7 aulas falando sobre como nós podemos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E hoje nós já estamos na aula de número 8, que tem como título O Livro Achado no Templo. O que será que essa lição tem para nos ensinar hoje? Que livro especial será esse de hoje? E sabe, crianças, o nosso texto bíblico, se você por acaso não tiver a revista, não faz parte aí das crianças da AD Pirituba 62, que ele já tem as suas revistas, você pode acompanhar na sua Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo 22, do versículo 1 ao 10, e também o capítulo 23, do versículo 1 ao 3. Combinado? E crianças, a nossa palavra, a nossa frase do dia é a seguinte: a vontade de Deus está escrita na Bíblia. Isso mesmo, a vontade de Deus, que é aquilo que Ele deseja que eu e você façamos, está escrita na Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, ela é 100% verdade. Isso mesmo, Deus, Ele inspirou mais de 40 homens para escrever este livro precioso para nós, para que hoje eu e você pudéssemos entender qual é a vontade do nosso Deus. Então, não se esqueça, deixa sempre a sua Bíblia em mãos. E eu pergunto para vocês, vocês se sentem como quando alguém pede para você fazer algo para eles? Por exemplo, quando nós estamos lá na igreja e a tia fala: Vini, você pode ir lá embaixo no nosso secretário, no Samuel, pegar os relatórios? Você vai como? Você vai zangado ou você vai contente? Ou será quando o papai e a mamãe pedem: você poderia, por favor, pegar ali no armário os ingredientes para me ajudar a fazer um bolo? Como que você vai? Contente, alegre ou triste? E quando, por exemplo, a regente lá na igreja fala: olha, Clarinha, hoje você vai solar o hino, você poderia solar? Você faz isso, realiza essa atividade, esse serviço, triste ou alegre? Nosso versículo de hoje, lá do Memória em Ação, nos diz que tem alguém que faz a vontade de Deus com alegria. Vamos ver onde que está? Está lá no Antigo Testamento, no livro de Salmos, no capítulo 40, que é o maior, e o verso 8, que é o menor, certo?
Achem aí nas suas Bíblias e diz assim ao nosso versículo: eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó Deus. Guardo a tua lei no meu coração. Salmos 40, verso 8. Isso mesmo. Vocês sabem? Vou dar um zoom aqui. Vocês sabem quem está dizendo que tem prazer aqui de fazer a vontade de Deus? O Davi. Davi está dizendo que ele fica muito alegre em fazer a vontade de Deus. E sabe, ele diz mais que ele guardo a tua lei no meu coração. Davi, ele guardava a lei no coração. Mas que lei é essa, tia Michele? São as leis que estão nas nossas constituições? São as leis, sei lá, os direitos do ECA? Não, não, não. Não estamos nos referindo. Apesar de que nós também temos que obedecer às leis do nosso país. Mas aqui está se referindo à lei, à palavra de Deus, às escrituras. Lei é um outro nome que se dá para a Bíblia Sagrada. Na Bíblia nós vamos encontrar diversas formas como é chamada a palavra de Deus. Às vezes vocês vão achar lei, escrituras, que mais que a gente pode achar? Livro, né? Livro da lei. Também vocês podem achar como mandamentos, diversas formas. Então, Davi guarda a palavra, guarda a lei no seu coração. E você, tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Vamos repetir esse versículo começando do nosso endereço mais uma vez? Olha lá como é que diz. Salmos 48. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração. Salmos 48. Então você, criança, que já creu no Senhor Jesus como seu Salvador, Deus, ele deseja que você guarde a lei, mas para que você guarde as palavras deste livro, você precisa fazer o que mesmo? Ler, isso mesmo. Então você precisa ler a palavra de Deus todos os dias da sua vida. E mais, não só ler, meditar, pensar sobre aquela palavra e deixar ela guardada no seu coração, porque com toda certeza você vai precisar muito, tá bom? E eu quero louvar aqui com vocês esse cântico que vocês já conhecem, que diz assim: ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ah, como ensaio ficou bom, né? Vamos mais uma vez. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Muito bem, ninguém deve se esquecer do que está na Bíblia, na palavra de Deus, mas precisamos ouvir, ler e obedecer, e assim nós seremos felizes, certo? E eu trouxe aqui para vocês esta Bíblia, uma Bíblia que a tia fez aqui na caixa. A Bíblia, crianças, é a palavra de Deus inspirada, isso mesmo. E sabe, na Bíblia tem vários versículos, vários textos que nos diz de como a Bíblia é, de como ela pode ser, ao que ela pode ser comparada. E eu coloquei aqui dentro dela algumas coisas para falar para vocês. Na Bíblia, a palavra de Deus é como o
fogo. Isso mesmo, ela aquece os nossos corações. Ah, mas a Bíblia também, ela é doce, as palavras de Deus. A palavra de Deus é doce como um mel. Mas ela também é como o martelo, sabe? Ela é capaz, a palavra de Deus, de quebrar o coração mais duro e transformar num coração feliz, alegre na presença de Deus. Ah, mas ela também é como semente. A tia trouxe aqui umas sementes. Semente, isso mesmo. Ela, quando plantada no coração, ela crescerá e dará frutos. Sabe, crianças, mas a palavra de Deus também é escudo. Sim, quando lemos a palavra de Deus, nós ficamos protegidos. Sabe por quê? Porque entendemos aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Ah, lá no Salmo 119, verso 105, diz assim: que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para os meus caminhos. Isso mesmo, a palavra de Deus, ela serve para clarear a nossa vida, clarear a nossa mente, para que possamos entender qual é a vontade de Deus. E eu trouxe aqui também a espada. Ah, a palavra de Deus é como a espada. Ela é penetrante, ela penetra as nossas vidas e pode mudar toda a nossa situação, seja qual for ela. Viram só? Isso tem muito mais coisas na Bíblia, muito mais coisas que eu poderia falar para vocês. Mas fiquem aí e lembrem-se disso. Pesquisem aí na Bíblia de vocês. O que a palavra de Deus significa? Por que ela é tão importante? Vocês já são grandinhos, já têm essa autonomia, já sabem ler, sabem escrever e já podem fazer isso. Sugestão da tia Michele: faça o seu devocional nessa semana pesquisando sobre isso. Logo mais na atividade, nós teremos uma atividade muito bacana, mais ou menos sobre este assunto, tá bom? Então agora fiquemos com a nossa história bíblica. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aí. Quem de vocês aí na minha turma tem 8 anos? Ah, eu sei que a Clara tem 8 anos. Se eu não me engano, acho que a Amanda tem 8. Quem mais que tem 8 anos? Talvez o Marcelo, não é mesmo? Imagine só, vocês aí, crianças que têm 8 anos, vocês acham possível vocês serem reis ou trazendo para a nossa realidade presidente do nosso país com 8 anos? É uma tarefa fácil ou uma tarefa difícil para uma pessoa de 8 anos? Ah, a nossa lição bíblica de hoje vai falar de um menino que com apenas 8 anos ele foi, coroado a rei. Mas, antes de eu prosseguir, eu gostaria de falar algumas coisas mais sobre esse menino, na realidade sobre a sua família. Josias, quando tinha 6 anos de idade, o seu pai era o rei, isso mesmo. Mas o pai de Josias, ele não foi um bom rei, ele não fazia aquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus ensinava. Sabe, ele começou a fazer coisas que não agradavam a Deus, como por exemplo, a adorar a outros ídolos, a outros deuses. E sabe, a casa do Senhor, o templo, ela ficou de lado. Foram colocados assim, lá em Judá, muitos ídolos. O povo passou, devido ao seu rei também agir daquela forma, o povo também começou a fazer a mesma coisa que o seu rei. Começou a idolatrar, a servir outros deuses. Vejam só. Mas sabe, o avô do Josias, ele teve um reinado muito melhor. O nome dele era Manassés. E foi muito bom o reinado dele. E aí eu pergunto para vocês,
será que Josias, vendo aquilo que seu pai fazia, será que ele se corrompeu ou será que ele fez diferente? Nós vamos descobrir na aula de hoje. Sabe, crianças, Josias, ele foi um rei obediente. Imagine só, o seu pai foi tão mau, péssimo rei, que só governou por 2 anos apenas. Então, ele foi morto, mataram ele, porque ele não exerceu um bom reinado. E sabe, crianças, Josias ali assume o reinado com 8 anos. Poxa, que tarefa difícil. Mas olha o que a Bíblia diz sobre o Josias, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 22. E eu vou ler para vocês o versículo 2. Vamos ver se Josias, ele fez o que era certo ou ele fez o que era errado, igual o pai dele? Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Diz assim: Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor, e não se desviou nem para um lado, nem para a direita, nem para o outro lado, nem para a esquerda. Olha só que bênção! Josias, ele fez diferente do seu pai. Ele fez a vontade de Deus. E sabe, passado algum tempo, crianças, quando Josias, ele já era um jovem de 26 anos, ele ali notou que precisava fazer concertos. Josias orava a Deus, Josias servia a Deus. Então, em seu coração, ele teve o desejo de consertar, de restaurar tudo aquilo. Então, ele mandou ali que os sacerdotes ajuntassem o dinheiro e contratassem, ali pessoas, pedreiros, carpinteiros, para fazer uma reforma, e também retirar aqueles ídolos. E foi isso o que foi feito. Os pedreiros, carpinteiros começaram ali a fazer aquela obra e primeiro quebraram todos aqueles ídolos, tiraram todas aquelas coisas. E sabe, crianças, quando estavam lá, acharam algo muito importante lá jogado, escondido. Acharam um livro todo empoeirado. Só que não era um livro neste formato aqui que a gente conhece, encadernado assim. Era um rolo, porque naquele tempo era assim, era feito em folhas de papiro, não é mesmo? E sabe, eles pegaram ali aqueles escritos e eles viram que era um rolo e foi desenrolando e eles perceberam que era o livro da lei de Deus, que estava perdido há muito tempo. Sabe, aquele livro que o próprio Deus havia ditado para Moisés há muitos e muitos anos atrás, porque Deus queria que o povo obedecesse. Lá tinha um homem chamado Safã, que era o escrivão do reino. Então ele pegou logo aquele rolo e tratou logo de levar aquele rolo até o rei Josias. E quando chegou lá, Safã contou tudo, passou o relatório da obra, como que estava ali aquele concerto, aquela restauração do templo, tudo, mas também disse para ele: e olha, Senhor Rei, nós encontramos este livro. E naquele momento, Safã foi abrindo aquele livro e ele foi lendo para o rei Josias, E sabe, crianças, Josias, ao ouvir a palavra de Deus ali naquele momento, o seu coração ficou assim, triste. Ele rasgou as suas vestes, sabe, de tristeza. Por quê, crianças? Por que ele estava fazendo daquela forma? Porque a palavra
ela nos mostra onde está errado. A palavra, ela nos mostra aquilo que nós precisamos melhorar. E naquele momento, Josias percebeu que o povo estava, sabe, na vida do pecado, fazendo aquilo que não agradava a Deus, adorando outros ídolos, sabe, deixando de cumprir os mandamentos que Deus havia deixado para o povo. Então, ali naquele momento, foi um momento assim, imagino, glorioso, apesar de ter batido esse arrependimento, mas sabe aquele arrependimento que dá força? Aquela tristeza que ao mesmo tempo te levanta e fala, não, agora vai ser diferente, eu vou fazer diferente para Deus. Então foi assim que Josias se sentiu. E sabe, Josias pegou ali, imediatamente mandou reunir todo o povo. E quando a gente fala todo o povo, desde o mais novinho, desde as crianças até o mais velho, o idoso. Então todas as pessoas ali se reuniram e ali ele leu o livro da lei de Deus em voz alta, para que todos ali ficassem sabendo qual era a vontade de Deus. E ao ouvir, crianças, a leitura do livro, daquela palavra, as pessoas passaram a entender que estavam entristecendo ao Senhor. E sabe por que elas estavam entristecendo ao Senhor? Porque elas estavam pecando. Elas estavam cometendo pecado. Mas o que é pecado, tia Michele? Pecado é fazer aquilo que desagrada a Deus. É querer seguir o seu próprio caminho, as suas próprias leis, as suas próprias vontades. Tudo isso é pecado. E lá em Romanos 3:23 diz assim, que todos pecaram, mas carecem da glória de Deus. Isso mesmo, todos pecaram. Isso inclui eu e você. Todos nós nascemos com o desejo de fazer aquilo que desagrada a Deus. E o castigo do pecado é ficar separado de Deus para sempre. Então, naquele momento, o povo percebeu que estava vivendo uma vida de pecado. Mas sabe, naquele momento, eles se arrependeram e tomaram uma atitude. Prometeram que ia guardar no coração os mandamentos de Deus. Aquilo que estava ali escrito na palavra, sabe? E naquele momento, o rei Josias ali já tinha pedido para desfazer os altares, os ídolos e tal. E ele levou o povo a adorar ao Senhor, a obedecer-lhe. E sabe, crianças, naquele momento ali, Josias falou, agora nós vamos adorar a Deus. Então nos altares já não era mais para ídolos, mas era para o Senhor. E naquele tempo eles ofereciam sacrifícios de animais. Mas sabe, crianças, nós não precisamos mais matar nenhum animal para oferecer em sacrifício a Deus, para adorar a Deus, para pedir perdão dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ama você e Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por nós em uma cruz. Jesus, o Filho perfeito de Deus, morreu por você em uma cruz, derramou todo o seu sangue, isso mesmo, para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. E por causa disso, hoje nós temos perdão. O Senhor Jesus pode perdoar você do seu pecado. E sabe, crianças, Jesus, ele não ficou morto, não. No terceiro dia, ele ressuscitou e vivo está lá no céu. E ele deseja que um dia, eu e você, possamos ficar face a face com ele e ir morar com ele nesse lugar maravilhoso, o céu. Se você ainda não creu no Senhor Jesus, você pode fazer isso agora mesmo. Você pode fazer exatamente como o povo fez. Se arrepender do seu pecado e falar para Jesus
que você deseja ser perdoado, que você reconhece que errou, mas que você quer que ele venha morar no seu coração e tirar esse pecado e que você deseja andar com ele todos os dias. Faça isso agora mesmo, faça uma oração. Qualquer dúvida você pode me chamar, tá bom? Manda uma mensagem, me procure se você me conhecer, combinado assim? E sabe, crianças, você que já aceitou o Senhor Jesus, você tem uma missão. A Bíblia é o livro onde Deus nos diz qual é a sua vontade. Então, você precisa ler a Bíblia todos os dias. Afim, sabe por que você precisa? Para não se esquecer daquilo que o Senhor nos manda fazer. Assim como diz o nosso cântico. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Muito bem, crianças. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa atividade. Façam lá o plano de frequência, vocês vão recortar a 8ª parte, tá bom? E vão lá, deixa eu pegar aqui o da Clara, vão colar lá igual vocês têm feito, tá bom? Mas só se você tiver feito a tarefa, só se você tiver assistido a aula. A nossa primeira atividade, as atividades estão super fáceis. Eu acredito que vocês não vão precisar ler nem o texto bíblico, mas se quiser, leiam, reforce aí, né, o que a tia Michele contou, porque é bastante fácil. A número 1 é faça um círculo em volta da resposta certa. Josias começou a reinar com a idade de... E aí tem duas respostas. 8 anos, 18 anos, qual será? Circula a resposta certa. E na B e na C também a mesma coisa. Muito fácil, facílimo. Na 2, aí já vai exigir um pouquinho mais de vocês. Mas também é muito fácil, porque as referências já estão aí. Então, vocês vão ler na Bíblia as referências que estão aqui abaixo, em cada quadradinho, e descobrir outros nomes que a Bíblia tem. Eu, no início da nossa aula, falei, né, que a Bíblia, lembra lá no nosso versículo do dia, que lá estava assim, guarda a tua lei. Lei é a palavra, né, é a Bíblia, se refere à Bíblia. Mas tem outras formas também que a Bíblia é conhecida, né, e a própria Bíblia relata isso. Então, letra A, vocês vão ler lá, Levíticos 28, e vão ver qual é o nome que é dado para a Bíblia. Salmo 119, 5, qual que é o nome que é dado ali para a Bíblia? Salmo 119, 47, Salmo 119, 106 e Efésios 6, 17. Tô curiosa, vai ser muito bom. E vocês podem usar, nós temos 5 para 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Dá para vocês fazerem como leitura devocional. Medite nessa palavra, tá bom? E a 3, muito fácil. É um labirinto aí, um circuito, que vocês devem ajudar o sacerdote a encontrar o livro da lei de Deus. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e dê uma semana abençoada. Tchau pra vocês. Beijo. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz.